De pé, estaremos fazendo uma leitura, amém? O tema é a grande comissão, um enfoque etnocêntrico, amém? A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Mateus, capítulo 28, 19 ao 20, após Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 18. Amém? Texto áureo. E disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Tem como verdade prática a ordem imperativa de Jesus ao seu discípulo, aponta para a universidade da pregação do Evangelho do mundo. A nossa leitura bíblica em classe, Marcos capítulo 28, versículo 19, nos diz assim: portanto, ide, ensinando todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Marcos capítulo 16, versículo 15, disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas. Amém? Vamos fazer mais uma breve oração. Antemão, gostaria de dizer que nosso irmão pastor chegou ontem à noite de madrugada, né? Por esse motivo ele já justificou que não estaria conosco. Amém? Ele esteve aqui de manhã para pegar a moto do nosso irmão pastor Natanael e pediu que explicasse, né? Desse realmente a justificação da sua ausência juntamente com sua família. Amém? Louvado, vamos ouvir, nosso irmão Ednilson estar fazendo essa breve oração. Sim, papai. Em nome de Jesus, nós agradecemos a Teu Pai nesta manhã. Continua conosco, nos conduzindo essa escola bíblica dominical através do Seu Santo Espírito, que venha nos dar a compreensão e entendimento da Tua palavra, Senhor. Precisamos ouvir de Ti, Senhor, para que cada um de nós tenhamos esse zelo acerca da Tua obra. Pai, continua conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amado, vou fazer uma pequena introdução aqui. Vou fazer uma pequena introdução. Após nosso irmão, professor Kleber, estará fazendo a nossa lição nesta manhã. Amado, é uma leitura que gostaria... Nós temos, na verdade, irmão, esse tema fala sobre missiologia, fala sobre doutrina de missões. E nesse contexto, gostaria de que cada um de nós possamos nos conscientizar desta obra, a qual fala sobre a comissão, né, a grande comissão do nosso amado Salvador Jesus. Gostaria de fazer uma leitura aqui para saber que é uma suma importância para nós, igreja, fazermos esse trabalho da obra missionária. Sabemos, irmão, que essa grande comissão, ela foi composta depois da ressurreição, a ascensão de Jesus. Diante disso, nós sabemos que a grande comissão é diante da grande ordem da pessoa do nosso Senhor Jesus, após a ressurreição, depois de ser ascendido lá na glória, o Senhor nos dá essa obrigação, o dever de levar esta palavra. Sabemos, irmão, que antes de Senhor Jesus dar essa grande comissão, sabemos, irmão, que desde nos Velhos Testamentos, nós sabemos, irmão, que próprio Noé faz uma grande comissão, levando essa palavra para que todo venha realmente se arrepender,
porque brevemente o dilúvio há de acontecer. E diante disso nós sabemos também outra grande comissão, grande obra que foi realizada no Velho Testamento, quando nosso amado Senhor ordena para que Jonas levasse uma palavra para que a terra de Nínive, porque nós sabemos, irmão, que a terra de Nínive, realmente a iniquidade era tamanha tal que o Senhor realmente entristeceu, realmente ficou muito magoado com esse ênfase, e disse para que realmente anunciasse o evangelho à terra de Nínive, porque brevemente o Senhor iria realmente destruir. Nesse contexto, irmãos, sabemos que, semelhantemente à grande comissão de Jesus no Ide, Mateus 28, como Marcos 16, nós sabemos, irmão, que já vinha fazendo essa obra missionária, nosso irmão profeta Jonas, levando a palavra de salvação para a terra de Nínive. Nesse contexto, gostaria de fazer uma pequena leitura aqui, amém? Para que possamos realmente observarmos que, aqui nos diz, irmão, que um grande doutor, Alexandre Duff, foi um grande notável veterano, missão na Índia. Já bastante velho, regressou à Escócia para a terra natal, para lá morrer. Numa reunião da Assembleia Geral na igreja da Escócia, ele dirigiu uma sessão em que apelou poderosamente ao jovem para que dedicasse sua vida à obra missionária na Índia, mas ninguém respondia o seu apelo. Dominado, eletrizado pelo apelo que fazia, o velho missionário desmaiou e caiu e foi retirado no meio do púlpito. E um médico atendia, examinava o coração quando repentinamente o veterano abriu os olhos e perguntou: onde estou? Onde estou? O médico respondeu e disse: fique calmo, o seu coração está muito fraco. O velho, lutando, logo interrompeu, dizendo: mas eu preciso terminar o meu apelo. Leve-me ao púlpito, leve-me ao púlpito. Eu não havia encerrado ao seu apelo. E o médico tornou a dizer: acalme-se, o senhor está muito fraco para voltar ao púlpito. Mas o idoso missionário não queria deixá-lo de falar. Reunindo sua cambaleada força, pôs-se em pé e amparo de um lado pelo médico e outro pelos presidentes da Assembleia. Lutador de cabelo branco foi levado ao púlpito. No auditório, em peso, pôs-se em pé, admirado, homenageado à coragem dele. Então ele encerrou ao seu apelo dizendo: quando a rainha Vitória convidou o voluntário para ir para a Índia, todos os jovens, as centenas se apresentaram, mas quando o Senhor Rei Jesus chama, ninguém vai. E fez uma breve pausa, prosseguiu: será que a Escócia já não tem mais filho para dar à Índia? Esperou um bocado e nada de resposta. Houve um silêncio mais que profundo. Daí o velho soldado de Jesus avançou, sentindo um pesado fardo de milhões de pessoas ainda não alcançadas na Índia pelo Evangelho. Concluiu: muito bem, se a Escócia já não tem jovem para enviar à Índia, eu, muito embora cansado e decrépito, voltarei para lá. Mesmo que já não tenha força para pregar, descerei e me deitarei à margem do Ganges, e ali esperarei a morte, para que o povo de Índia saiba que, pelo menos um filho de Escócia, ainda se interessa bastante por sua alma, por ponto de dar a sua vinda. Nesse contexto, amado, gostaria, quando eu estava fazendo um curso de teologia lá em São Paulo, sobre missiologia, nosso irmão professor de missões trouxe um testemunho muito real, muito verídico. Eu lembrei-me quando, olhando para o nosso irmão cooperador Jailton, respeitosamente, amado irmão, nosso irmão, um certo pastor, agora não estou lembrado qual igreja que era, falando sobre a obra missionária, e pediu que alguém se manifestasse para levar esta obra missionária avante
Porque muitos então realmente perecendo e precisavam de que realmente nós, obreiros, nós, alunos de missões, realmente se manifestasse para levar o Evangelho a todas as nações. Aqui nós vemos, irmão, que na nossa escola bíblica dominical tem a Bíblia, a revista nos diz que tem mais de 2.400 etnias, mais quase metade, ou seja, quase 2.000 etnias, ainda nunca se ouviu falar do amor de Cristo. Nesse contexto, ontem lembrando, fazendo essa lição, lembrei respeitosamente do nosso irmão Jailton. Aí, nosso irmão professor disse que um certo pastor fazendo o apelo para que realmente, nesse contexto da obra missionária, que alguém se manifestasse para que realmente possamos realmente ter essa responsabilidade de levar o Evangelho no meio da igreja. No meio de um grande congresso em São Paulo, o pastor fazendo esse apelo para que realmente alguém se manifestasse para levar o Evangelho. E houve-se aquele grande silêncio, como que houve também com o nosso irmão missionário da Escócia. Houve-se aquele grande silêncio. Repetidamente, o irmão muito sentido com essa falta de sensibilidade de levar o Evangelho, aqui o pastor baixou a cabeça, orando no Espírito, eu creio. Repentinamente ouviu-se um chiado, dizendo assim, cui, 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 cui. Chegando perto, quando o nosso irmão pastor abriu os olhos, o irmão cadeirante disse, irmão, homem, Jesus pode me levar para a obra missionária, homem pela metade? Olha que coisa maravilhosa. Pode me levar, eu que seja um homem pela metade, mas o pastor disse, olha, Jesus leva o homem pela metade. Amém? Leva também o homem pela metade. Aquele que se entrega por completo. Amém? Não leva o homem por inteiro, que é aquele que não se entrega por inteiro. Isso, irmão, é uma super importância, realmente, quando nosso irmão professor trouxe esse testemunho dizendo que o Senhor levaria homem pela metade que entrega para o inteiro. Não leva o homem inteiro, aquele que se entrega pela metade. Irmão, entendeu essa palavra? Deus leva o homem pela metade, que é aquele que se entrega para o inteiro. Não leva o homem pela metade, não leva o homem inteiro, aquele que se entrega pela metade. Essa é a nossa responsabilidade. Nós temos mensalmente nós temos culto de missões. Muitas das vezes nós não enfocamos com uma realidade. Lembrei-me desse livro aqui, muitos anos, foi imprimido no ano de 2000. Aqui nós vemos que esse pastor aqui, missionário, trazendo esta palavra, deixa eu vou entregar meu crepe. Aí aqui nos diz, irmão, que eu me perdoe, eu não marquei aqui mais a página. Aqui nos disse que, deixa eu me perdoe aqui. Tá, meu pai amado. Aqui nos diz que esse professor, o pastor T.L. Obermer, o maior recompensa, aqui diz que de Adão até 1830, de nossa era, a população do mundo atingiu 1 bilhão. Em 1930, 100 anos depois, subirão para 2 milhões. E 70 anos depois, já quase alcançou mais de 4 milhões de homens. Mais da metade do povo que hoje vive sobre a face da terra nunca ouviu o Evangelho, nem sequer uma vez. O Senhor elaborou uma grande comissão, foi entregue, como diz a palavra do Senhor, que Deus, o anjo assim almejava levar essa palavra, mas o Senhor não otorgou, não permitiu o anjo levar o Evangelho de nosso Senhor, e nos deu essa responsabilidade. E o apóstolo Paulo disse, se eu anuncio o Evangelho, não tenho nada a me gloriar, mas foi me imposta essa obrigação, e ai de mim,
se eu não anunciar. É nossa responsabilidade. Ezequiel também leva no Ezequiel capítulo 3. Se eu disser ao ímpio, certamente morrerá, e tu não avisar o ímpio da sua maldade, e ele vai morrer na maldade, mas da tua mão requererei teu sangue. Versículo após: se eu disser ao ímpio, certamente morrerá, tu avisar o ímpio da sua maldade, ele vai morrer na sua maldade, porque não arrependeu, mas da tua mão está livre do seu sangue. Amém? Que Deus que te abençoe. Eu já passo o trabalho para o nosso irmão Kleber. Amém? Irmão, presta atenção. É uma lição tão maravilhosa. Amém? Que realmente eu creio que brevemente o Senhor nos enviará o curso, amém? De teologia, que é muito importante. Amém? E observe, irmão, nós temos, amém? Curso de evangelismo e nós temos curso de missiologia. Amém? Pai do Senhor, irmãos. Lição de número 1. Começando o último trimestre do ano. Lição de número 1. Nós vamos falar de, nesse trimestre, até os confins da terra, como já foi dito pelo presbítero Nakamura, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Nesse ano de 2023, nós passamos 4 trimestres. O primeiro trimestre nós vimos a necessidade de um avivamento espiritual. Foi o assunto que comentamos no primeiro trimestre, que é essencial para a igreja. No segundo trimestre desse ano, 2023, tivemos a continuação, como é importante a família. Depois do avivamento espiritual, vem a família, a importância da família para que esse avivamento espiritual ocorra, para que a igreja viva bem aqui na terra. E qual o papel fundamental da família, né, principalmente para o desenvolver espiritual dos irmãos. No terceiro trimestre, que foi a lição passada que nós acabamos na semana passada, nós aprendemos sobre como viver nesse mundo que é dominado pelo espírito maligno. Então nós tivemos uma lição sobre avivamento, sobre a importância do avivamento, sobre a importância da família, sobre como viver em um mundo que é totalmente dominado pelo espírito maligno, o espírito da Babilônia, que nós aprendemos o que é, que o espírito da Babilônia é todo o conjunto, é tudo aquilo, é um conjunto, é um sistema que é deliberadamente anticristão, ou seja, tudo aquilo que vai de contra a palavra é o espírito da Babilônia. E nesse quarto trimestre, para finalizar o ano, nós vamos agora aprender que tudo isso que nós aprendemos, que isso, a importância do avivamento, a importância da família cristã, a importância de como viver, como ser um cristão verdadeiro e autêntico, nós temos que transmitir tudo isso aqui para os povos lá fora. Nós vamos falar sobre evangelho, sobre evangelização, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. São 13 lições que vai fazer refletir-nos, porque pregar o evangelho não é só algo que você vai fazer para você ajudar o reino, não, é uma obrigação, né? Na primeira lição aqui, foi lido aqui no texto áureo, Marcos, são 14 lições, né? 14 lições, o mesmo para fechar o ano, né, que vai fechar no dia 31 de dezembro, vai fechar a lição. Então, essa lição aqui, logo no textuário ele vai dizer: disse-lhe Jesus, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então não é um favor que você vai fazer para o reino, não, é uma obrigação. Até porque nós só estamos aqui porque alguém um dia falou de Jesus para nós, direta ou indiretamente. Como eu já nasci no berço evangélico, precisou que alguém falasse de Jesus para meus pais. Ou se meu pai nasceu no berço evangélico, precisou que alguém falasse de Jesus para ele. Então tudo isso começou para que nós aqui brasileiros conheçamos, tivéssemos esse conhecimento do verdadeiro evangelho de Cristo. Precisou que muitos lá fora
Nós já estudamos aqui em lições passadas sobre como foi fundada a igreja aqui no Brasil, o Evangelho de Cristo aqui no Brasil, as Assembleias de Deus em particular, que a gente prega, né, que a gente está aqui dentro de uma Assembleia de Deus. Então nós sabemos como foi que começou. Missionários lá fora, que deixaram a sua vida, que abandonaram o seu eu, deixaram o seu eu de lado, saíram e vieram para uma terra desconhecida. Não sabiam o que tinha, não sabiam o que esperar. Teve um chamado, nós aprendemos aqui que foi um chamado de Deus. Eles estavam, sua vida normal, tranquilo, né? Sua família e tudo. Deus chamou, mostrou e disse: você vai para essa terra. Não sabia o que tinha, não sabia o que iriam esperar. E vieram, e hoje nós estamos aqui. Então isso é o ide do Senhor. Não é um favor que você vai fazer para o reino, até porque Deus não precisa de favor de ninguém, né? Deus não precisa de favor de ninguém. Aliás, nós precisamos dele, né? É tanto que vivemos o que em uma época da graça. Ou seja, é um favor que nós não merecemos, mas ele nos faz. Ele morreu por nós, né? A verdade prática vai dizer que a ordem imperativa, ou seja, é uma ordem, é imperativo, ou seja, ele está mandando: ide por todo mundo. Não é se você puder. Claro, nós vamos aprender aqui durante o trimestre, esse quarto último trimestre, que evangelização não é só você pegar e evangelizar nos Estados Unidos, na Inglaterra ou na África. Você evangeliza no seu bairro, você evangeliza na sua casa você evangeliza. Porque tem pessoas que dentro da sua casa, existem pessoas que não são crentes. Às vezes tem um filho que tem um pai que não é crente, tem um pai que tem um filho que se desviou. Evangelização. É evangelização. É pregar as boas novas. Dizer que existe uma novidade de vida. Você pregar na sua família, pregar no seu bairro, pregar na sua cidade, pregar no seu trabalho. Porque às vezes nós falamos com nossos amigos tantas coisas. Quando fala assim amigos, nós falamos com nossos amigos, aqueles que não são, né, evangélicos, aqueles que não conheceram e não experimentaram isso. Às vezes a gente fala de tanta coisa, futebol, Fórmula 1, de tudo, esporte, política, economia, tudo, mas a gente só não fala do que é o nosso principal objetivo aqui na Terra. Nós aprendemos no trimestre passado que a igreja ela é fiel depositária dessa palavra. Quando Jesus ele veio, nós vamos aprender que quando Jesus ele veio aqui na Terra, o que Jesus fez durante a vida dele, ele passou 30 anos ali aguardando, se preparando, como homem, ele aguardou 30 anos, e o evangelho dele, a missão dele começou aos 30, finalizou aos 33, mas não, Jesus não estava brincando do primeiro dia que nasceu até o último. O nascimento de Cristo já foi uma grande evangelização. Já movimentou a terra. É tanto que o rei daquela época, movido pelo espírito maligno, tentou até o quê? Mate todas as crianças. Porque aí está vindo o evangelho, aí está vindo as boas novas. Aí está vindo algo novo que vai mudar todas as estruturas. Que vai pagar a cédula que era minha, que é sua. Então a vinda de Jesus desde o começo já foi o quê? Evangelização. Ele pregou arrependimento. Em nenhum momento Jesus, nem na sua missão aqui na terra, Jesus ele pregou outra coisa que não fosse o quê? Arrependimento. Ele curava, ele dava pão, dava alimento, mas de tudo ele dizia o quê? Arrependei-vos. Vocês podem granjear alguma coisa aqui na terra, mas eu estou lhe apresentando algo que é eterno no céu. Jesus dizia isso: vocês estão preocupados com as coisas aqui na terra, vocês estão preocupados com o que você vai comer, o que você vai vestir, né, o que você vai fazer amanhã. Amanhã pertence o quê? A Deus. Buscar primeiro o reino de Deus, é arrepender-se, renunciar a você e buscar primeiro o reino de Deus. Então nesse trimestre nós vamos estudar a respeito dessa obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo de nosso Senhor Jesus para pregar o evangelho a toda criatura. Nessa primeira lição, o nosso propósito é esclarecer a respeito da grande comissão. Nós vamos conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais. Nós vamos aprender o que é isso e apresentar uma visão global da mensagem do evangelho no mundo. Veremos que missões é uma ordem divina e que Deus conta
com cada crente para dizer sim à obra que ele iniciou por intermédio de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então, diante dessa introdução aqui, eu pergunto aos irmãos, o que é evangelho? Apesar que eu já falei. O que é evangelho? Evangelho é boas, é algo novo. Você vai levar algo novo para quem está lá fora. Você vai levar algo que vai trazer paz, vai trazer vida, vai trazer novidade. Então o Evangelho é isso. Evangelho é isso. E eu pergunto aqui aos irmãos, esse Evangelho aqui é para todos? Porque os irmãos bem sabem que tem alguns aí, né, que dizem que não, já tem aquele predestinado, né? Já tem aqueles que vai, tem aqueles que nem não adianta, né, correr, não adianta ir porque já está predestinado, é ou não é? Mas esse Evangelho é para todos? Predestinação. Arminianismo, né? O Evangelho puro, ele fala de o quê? Das boas novas de salvação. E esse Evangelho, ele é para todos. Em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. 5:9, se eu não me engano. Isso. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, vai dizer o seguinte: e cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. Ele está falando de Jesus Cristo. Porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então o Evangelho não é para um povo separado ali, só para aquele povo ali resguardado, não. O Evangelho é para todo povo, tribo, língua e nação. Não importa onde esteja, qual o grau, qual a dificuldade onde esteja, é para isso. Só que a gente tem que ter cuidado, que muitas pessoas dizem, né? E claro, aí é a opinião de alguns. Eu tenho a minha opinião a respeito disso, né? Até acho que eu já comentei com Evanilson. Muitos dizem, o Evangelho, não, Jesus Cristo vai voltar quando o Evangelho for pregado para todo mundo. Não tiver ninguém que... Quando todo mundo ouvir o Evangelho, Jesus vai voltar. A minha opinião, que não é assim. Nós temos que ter cuidado, sim, analisar o que a Bíblia diz, entender que todo mundo, quando nasce, quando cresce, independente de onde vive, ele já tem a ciência de que existe um Deus que tudo pode, que tudo faz, um Deus justo e verdadeiro. Já tem essa ciência. Já conhece por onde? Paulo ele vai explicar isso. Pelo que ele vê, pela natureza, por ele. Me diga qual é a explosão, qual é o Big Bang, qual é o macaco que vai transformar um ser humano inteligente, porque o ser humano não é, né? Usa a sua inteligência muitas das vezes, da grande maioria, para o mal. Mas o ser humano é um ser, né? E a ciência ainda não conseguiu decifrar o que é o ser humano por total. São pedaços, fragmentos. Então, na minha visão, não sei na visão dos irmãos, se os irmãos têm esse mesmo pensamento, não é necessário que o Evangelho, quando todo mundo ouvir o Evangelho, for pregado o Evangelho de Cristo,
todo mundo ouvir, é que lá que Jesus Cristo vai voltar. Não é assim. Porque todos já conhecem quem é. Todos já conhecem quem é Deus. Paulo ele diz isso explicitamente. Olha, no vento, no ar, no tudo, no que você vê, no que você já sente que há um Deus. Você já sente que há um Deus. Eu gosto de citar que quando Paulo ele naufraga e vai para quando ele naufraga e cai em uma ilha de Malta, né? Se eu não me engano, na ilha de Malta, os bárbaros, se os irmãos for ver o que é bárbaro é pessoas fora da civilização. Ou seja, não tem um contato nenhum com esse evangelho. Lembre que esse evangelho eles naufragaram e foram para uma ilha distante, eram bárbaros. Só que quando eles fazem uma fogueira e recebem muito bem, né, aqueles homens, e uma cobra vai e sai de encontro a Paulo e o morde, e o povo fica ali, né, esperando ele morrer. O povo diz: esse cara aí, né, esse cara aí tem problema, ele tem um pecado muito grande, esse cara aí é assassino, porque visto que a justiça divina não deixa viver. Então aquele povo, por mais distante que fosse desse evangelho que conhecemos hoje, que é pregado por todo mundo, ele já sabia que existia o que? Uma justiça divina. Então não tem desculpa de dizer: mas se o evangelho não for pregado para... A lição vai nos dizer aqui, já no primeiro tópico, que existe algumas, acho que é 12 mil etnias que nunca ouviram falar de Cristo. Não chegou. Segundo, né, a lição, segundo o comentarista, né, Wagner Gab, ele vai dizer isso, né, na pesquisa dele, que existe 12 mil etnias que nunca ouviram falar de Cristo. Não chegou o evangelho até lá, melhor dizendo. Mas nós sabemos que com o mundo globalizado que se existe, né, porque hoje se você entra em um carro, você coloca em uma rádio e está falando de Cristo. Na TV se fala de Cristo. Nas redes sociais tem o evangelho de Cristo. Então Deus, o ser humano não terá desculpa, e mesmo que não chegue, o ser humano não terá desculpa cabível para dizer: Senhor, uma vez, eu nunca tinha ouvido falar que isso existia. Nós o sentimos no vento, nas árvores, nos animais, nós o sentimos. Deus está em todos os lugares. Então, o primeiro ponto vai falar sobre a grande comissão. O que é a grande comissão? Nosso irmão Davi, presente hoje aqui de manhã. O que é a grande comissão, Davi? Nós estamos falando nessa lição sobre até os confins da terra, pregando o evangelho, né? Nossa primeira lição vai falar sobre a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. E o que é essa grande comissão? Luziane, Cleito, Jonathan, esposa de Juan, nosso irmão, o que é? Guilherme, o que é essa grande comissão? Que é a grande comissão? Exatamente. É um mandamento do Senhor para a igreja proclamar o evangelho a todas as nações. Escuta, em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus vai dizer: olha, vocês fiquem lá em Jerusalém, né, que vocês vão receber lá a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sejam-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Os discípulos obedecem, fica lá em Jerusalém, né, recebe a virtude do Espírito Santo, e eles começam a pregar. Eles começam a pregar essa palavra. Porém, os discípulos não entenderam. Acho que os discípulos só tinham entendido a primeira parte: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém. Só entenderam em Jerusalém. É tanto que em Atos capítulo 5, versículo 14, os discípulos ainda estavam só centrados em Jerusalém. Eles curavam, eram trazidos enfermos para eles curar. E em Atos capítulo 5, versículo 16, se eu não me engano, isso ele vai dizer: e até as cidades circunvizinhas concorriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundo, os quais todos eram curados. No versículo 14 ele vai dizer que a multidão dos que criam no Senhor
tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Mas não necessariamente porque os discípulos começaram a sair. Não, eles estavam só em Jerusalém. Ficaram só em Jerusalém. Receberam a virtude, começaram a pregar ali. Só que quem quisesse vir, tinha que vir o quê? Saísse da sua cidade para ir lá. Aí veja o que é que acontece. É levantada uma grande perseguição para dispersar os apóstolos. Note que os apóstolos só começaram a sair de Jerusalém para cumprir o ID de Cristo, que o ID de Cristo lá de Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Só começou a se cumprir quando se levantou o que? As perseguições. Se tivesse tudo tranquilo, tudo de boa, tudo favorável, eles estavam em Jerusalém. Só que disse, olha, o evangelho é em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Você vai pregar por todo o mundo. Mas eles estavam aqui em Jerusalém. Aí quem estava nas cidades circunvizinhas, para vir, aí trazia, para ouvir esse evangelho tinha que vir, trazer enfermos, coxos ali, a multidão ia crescendo. O evangelho ia crescendo. Mas só que eles precisavam o quê? Sair. Aí no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, vai dizer que o quê? Se levantou uma grande perseguição. Saulo, que logo após iria ser, perseguido também, iria sair de perseguidor para perseguido. Depois que Saulo, uma grande comissão, se levanta para perseguir os apóstolos e a igreja de Cristo, é que eles começam o quê? A se dispersar. É que ele começa a se dispersar. Notemos mais ainda que mesmo depois que ele saiu de Jerusalém, no capítulo 11, vai dizer que eles só pregavam esse evangelho para quem? Para os judeus. Ou seja, os apóstolos, mesmo com toda Jesus Cristo ter deixado minuciosamente que ele ensinou 3 anos aos seus discípulos. Olha, eu não vim para quem está são, eu vim para os doentes. Eu vim para o mundo. Eu vim para que todo aquele que nele crê. Não é só judeu. Só que os discípulos eles demoraram a perceber isso. Eles cumpriram o ID de Cristo, que é fique em Jerusalém que você vai ser revestido, ok. Só que eles ficaram, depois que eles foram revestidos, eles continuaram em Jerusalém, até que se levantou uma grande perseguição. Aí sim, eles foram para outras cidades. Porque se ele tivesse no comodismo, eles estariam o quê? Ainda em Jerusalém. Aí eles foram para outra cidade. Porém, chegando lá em Antioquia, nessas outras cidades, eles começaram a pregar só para quem? Para só os judeus. Atos capítulo 11, ou é capítulo 9, capítulo 11, 19, ele vai dizer, olha, e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão aos judeus. Só que depois eles perceberam que esse evangelho, inclusive foi levantado uma vez, quando Paulo ele se torna perseguido, ele vai pregar aos gentios e fazem ali um concílio. Por que você está pregando? Aliás, Pedro também faz um concílio. Por que, Pedro, você está pregando aos gentios? Por que você está pregando aos gentios? E ele disse, olha, Pedro teve a visão, lá que desceu do céu. Aí a voz diz, olha, você como? Ele diz, eu não posso tocar. Aí ele diz, não chame mundo que eu santifiquei. Pedro ali entendeu, melhor dizendo, Pedro entendeu que o evangelho que Jesus disse por todo o mundo, era para todo o mundo, independente de raça, tribo, de nacionalidade. Depois de muito tempo, depois da andada já está, foi que ele veio o quê? Entender e perceber o que era o verdadeiro evangelho, que era para todos. Então a grande comissão é o mandamento do Senhor para a igreja proclamar o evangelho a todas as nações. Esse mandamento tem rastros no Antigo Testamento e está fundamentado no Novo. Dessa forma, a grande comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo, dada aos seus discípulos.
Quando Deus, melhor dizendo, quando Deus ele chama Abraão, ele vai dizer o quê? Você vai ser o quê? Pai de multidões. Aquele que te abençoar, eu vou te abençoar. Aquele que te amaldiçoar, eu vou te amaldiçoar. E através de ti serão benditas o quê? Todas. Através de Abraão serão benditas o quê? Todas as nações. Né? Fazer crer, me ajuda aí. Todas as nações da terra. Através de Abraão. Então, desde o princípio, já existiu o que? Essa grande comissão, esse ID de Cristo. A respeito dela, James Hudson Taylor, um missionário inglês na China por 51 anos, disse: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser o que? Obedecido. Não é uma opção. Eu vou fazer missões porque eu acho bonito. Eu vou fazer missões porque eu tenho vontade de sair, conhecer outros povos, viajar. Não, não é isso. É uma obrigação sua. Se você não pode, por suas limitações, fazer missões fora do país, em outras raças, até dentro do país, em outros estados, outras cidades, mas você pode fazer dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu trabalho, no seu bairro, na sua cidade, junto nos seus amigos, com os seus amigos. Você pode, você tem que fazer isso, é um que? Obrigação. É um mandamento a ser o que? Obedecido. Pregar a todos, dependendo de cor, raça, tribo ou religião. Se você vê lá um espírita, um macumbeiro, é dever seu, obrigação sua, chegar lá e dizer o quê? O verdadeiro evangelho que salva. Por mais que, quando você vai lá, se levanta uma grande afronta contra você. Porque nós sabemos que nós pregamos um evangelho, né? Por fé. Um evangelho de fé. Um evangelho que nós acreditamos em um livro aqui que foi escrito há tantos 1000 anos atrás, né? Escritos aqui há muitos 1000 anos atrás, e nós acreditamos nisso aqui porque é a palavra revelada de Deus. E para muitos lá fora, nós somos taxados de louco por causa disso. Como é que você acredita em algo, em um dilúvio que aconteceu lá, 1900 e bolinha, ano 1? O evangelho. É verdade. E o verdadeiro evangelho é o único que tem o poder para a salvação. Escute. Há muitos lugares aí, há muitas portas abertas hoje, que pregam o evangelho de facilidades. Não é um evangelho. É uma palavra de facilidade, né? Então ele pega facilidades. O verdadeiro evangelho, aquele que realmente exige renúncia e mostra a verdadeira salvação, o verdadeiro sacrifício de Cristo por mim e por você, que não éramos e não somos, né? Não éramos, né? E mesmo depois de aceitar, nós não somos merecedor disso aqui. Nós temos que entender isso. Nós não éramos e também ainda não somos merecedor, não é porque aceitamos a Cristo, vivemos o reino, estamos com Ele, que somos merecedor não disso aqui. Qualquer momento nós o quê? Porque o ser humano é fraco. Nós temos que entender isso. Eu não sou merecedor. Eu estou aqui porque Ele fez o quê? Um favor que eu não mereço. Eu estou aqui apenas pela graça.
O Evangelho é o único que tem o poder de salvar. Paulo ele disse isso, Romanos capítulo 1, versículo 16. Olha, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por quê? Por quê? Exatamente, porque é poder de Deus para a salvação. Então é o único. Através de quem? Do Espírito Santo, que é o único que convence acerca do pecado, da justiça e do juízo. Então não é palavras bonitas, coach, bem linguístico, não é. Não é. Não é, vem aqui que vai ter facilidades, que vai estar tudo de boa, vai estar tudo tranquilo, Deus vai lhe dar um carro novo, uma casa na praia. Ele pode até não dar, mas o Evangelho ele traz o que? Salvação para a sua alma. Porque esse corpo aí vai para o pó, vai voltar. Depois nós vamos voltar e seremos transformados. Mas a salvação, o verdadeiro Evangelho, ele traz salvação, é o poder da salvação. Ponto 2 é a questão cultural. O ID de Jesus significa também atravessar fronteiras. Nesse caso, anunciar o Evangelho em uma cultura diferente é o grande desafio da obra missionária. A cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas Escrituras. Aqui vai dizer: não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem extinguir-lhes a nossa. Porém, a cultura de um povo deve ser avaliada e provada o que? Nas Escrituras. É o cuidado de quê? Não é porque lá fora eu fazia isso que aqui dentro vai ser porque lá fora eu fazia. Não é porque eu vou lá para... Eu não sei onde é, como é o nome daquele país que tem aqueles espíritos. Você colocou lá um dia? O cara tem umas palhas, né? Que diz que é uns espíritos ali, né? Que tem zambiteiro, é? Sei lá, zumbi. Como é? Um negócio assim. Diz que tem lá uns espíritos que diz que os ancestrais. Aí botam umas palhas, né? É um monte de palha assim. Aí diz que não tem ninguém debaixo. Não tem ninguém debaixo. Né? Aí diz que os espíritos começam lá, você vai pregar lá o Evangelho, mas eles dizem: não, mas espera aí, aqui a gente tem essa cultura de receber os nossos ancestrais. Não existe isso. Não existe isso. Felizmente nós vemos crente hoje aqui nosso, eu vou falar porque tem uns que é da minha família que estava dizendo ontem, para mim é macumbeiro. Porque rapaz, comprei uma casa. Que bom, comprei uma casa. E eu só comprei uma casa, né? Porque minha mãe e meu irmão estão orando por mim lá de cima, estão intercedendo por nós lá de cima. Não existe isso. Não existe isso. Diáconos da igreja, prega ainda. Parece até palhaçada. Ele diz: rapaz, isso é macumba. Você está vendo, é demônio. Você tem que ter. Não, porque eu vi uma vez, eu entrei no quarto, eu vi minha mãe sentada. Não, você viu demônio. Sua mãe você não viu, não. Eu lhe garanto que minha avó você não viu. Sentada, não. Porque não existe isso. Sai de lá do mundo e vem para cá para dentro trazer o que? As porcarias lá do mundo. E aí, não, fala para alguns crentes, os crentes, glória a Deus. Não, glória a Deus não. A gente tem que saber filtrar o que a gente recebe. Tem muitos crentes que vê mais demônios do que vê Deus. Toda hora está vendo demônio. Demônio na janela. Nas redes sociais tem muito isso, né? Viu um demônio na janela, meu irmão. Para que você quer ver demônio? Demônio está em todo lugar. Está o seu, né? Olha, vigiar ele, está o seu derredor. Mas peraí, você consegue ver o demônio que está ao seu derredor, não consegue ver o anjo que está ao seu lado? Tem alguma coisa errada. Apesar que você não precisa nem ver, você tem que crer que tem anjos que te guardam. Tem anjos que te guardam. Então essa questão aqui de cultura, veja só, a gente tem que, não devemos desprezar as culturas, mas também, peraí, não vai chegar lá, numa tribo indígena, por exemplo. A tribo indígena tem todos os seus rituais lá, né? Do rituais do Deus Sol, do pajé, do sei lá o que é que tem lá, um monte de rituais. Só que a partir do momento que eles encontram a Cristo, aceitam e querem viver um novo relacionamento com Cristo, tudo isso tem que ser deixado o quê? De lado. Não tem mais negócio de fazer dancinha para chover, porque o tempo é dele, ele chove
Quando ele quiser mandar chuva, ele vai mandar chuva para todos. Está vindo uma onda de calor aí. Índio pode bater tambor o que for. Não vai cair chuva. Se Deus quiser que seja calor, vai ser o quê? Calor. Então, por mais que temos ainda que respeitar a cultura, mas nós temos que o quê? Que provar pelas escrituras se essa cultura afronta o quê? A verdadeira palavra, a sã palavra. Se por um lado a cultura é rica em beleza e bondade, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, por outro, a consequência da queda ela foi manchada pelo pecado e em parte dominada por ações demoníacas. Portanto, estejamos prontos a pregar o Evangelho além de nossas fronteiras. E temos que nos preparar para esse desafio. A palavra nação, a ordem de fazer discípulos em todas as nações. Terceiro ponto. Palavra nação é a tradução do termo étnicos, que se refere a grupos étnicos e não primariamente a países. O país é uma nação politicamente definida. Já a etnia é um povo culturalmente definido. De acordo com alguns missiólogos, há no mundo 24 mil etnias, quase a metade dessa total ainda não foi evangelizada. Aí o comentarista faz uma pergunta: será que isso não nos comove? Tem que nos comover. Tem que nos comover. Porque isso aqui, como eu já disse aqui, não é favor, é uma obrigação. Como disse aqui o missionário inglês, a grande comissão não é uma opção que você deve considerar porque você é crente, porque você acha bonito. É um mandamento a ser o que? Obedecido. Obedecido. Há milhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. É urgente e imperioso o clamor do apóstolo. O apóstolo vai dizer, em Romanos capítulo 15, versículo 20, esforçando-me desse modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado. Ou seja, Paulo ele passava a pregar o Evangelho e disse, agora eu vou me esforçar não de pregar aqui novamente, mas o que? Onde Cristo não foi anunciado. Mas ele não esquecia de quem ele pregou, né? Certo que eles faziam as cartas. Verdade. Aqui em Lagarto tem muitos povoados, eu fui para uma vez que nunca mais na minha vida. Povoados distantes, tem gente que nunca pisou o pé no centro de Lagarto, porque são distantes, assim, né? Aqueles povoados mais isolados e tudo, que realmente não tem uma igreja, não tem um evangelho lá pregado. A eficácia e os objetivos da grande comissão. Para ser eficaz e cumprir os objetivos, a grande comissão, que somos nós, deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo, pois ele é quem convence a pessoa do pecado, regenera o pecador e capacita o homem. Nesse sentido, a igreja está pronta para atingir os objetivos da grande comissão. Quais são os objetivos da grande comissão? É proclamar o Evangelho, discipular os novos convertidos e integrá-los espiritualmente e socialmente na igreja local. Ou seja, a grande comissão, que é eu, que é você, tem como objetivo pregar o Evangelho. Depois que você prega, eles aceitam você discipular. O que é discipular? Você dizer o seguinte, olha, há uma diferença entre você estar no mundo e viver nele, e viver como ele vive. Há uma diferença de quando você estava lá fora, de como você vai estar aqui agora. Há essa diferença. Há essa diferença. O discípulo é isso. E depois integrá-los espiritualmente e socialmente na igreja local. Tópico 2 vai falar sobre missões transculturais. O que significa isso? Missões transculturais. Em linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Essa mensagem não pode restringir a uma cultura somente, mas alcançar todos os quadrantes da terra, onde quer que esteja uma etnia que ainda não tenha ouvido falar das boas novas. A visão transcultural da Bíblia.
Quando se fala em missão transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. O Antigo Testamento resiste à revelação de Deus, de um Deus missionário. Em pelo menos 3 ocasiões específicas, no livro de Gênesis, ele tratou com toda a humanidade, não somente com uma nação, como a gente já falou aqui. Quando ele chama Abraão, ele diz: eu vou te abençoar, vou abençoar aqueles que te abençoarem, vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem, e através de ti serão benditas o quê? Todas as famílias da terra, todas as famílias da terra. Missões transculturais são parte fundamental da igreja. Deus, ele escolheu a sua igreja, estabelecendo-a na terra, com a missão de expandir seu reino para todas as nações. Nós somos o que? Fiel depositário desse ID. Ele estabeleceu eu e você como igreja para que o que? Transmitisse com a missão de expandir o reino para todas as nações. E não só eu estou salvo e os outros lá fora aqui, não. É missão nossa expandir esse reino. Barreiras na missão transculturais. Há barreiras complexas. Nós temos que entender que quando nós entramos para missões, quando nós vamos fazer missões, pregar o Evangelho, há barreiras que devemos o que? Transpor. Nós estamos falando aqui em missões transculturais, esse primeiro ponto. Missões transculturais é aquela missão que se faz fora do seu ambiente que você nasceu. Ou seja, Jonathan é lagartense, mas Jonathan vai fazer missões lá no Peru. Aí lá existem barreiras para se fazer essa missão. O terceiro ponto vai falar isso. Para conhecê-los e preparar para realizar sua tarefa missional. Quais são essas barreiras? Barreiras geográficas, ou seja, novas nações, novas culturas. Você tem que se transpor, às vezes, barco, ou seja, lá dentro de mato. Barreiras geográficas. Barreiras culturais, valores de vidas, costumes e hábitos. Barreiras econômicas, diferenças de moedas, barreiras linguísticas, ou seja, a língua que se fala, e barreiras religiosas. Muitos missionários estão em países que existem todas essas barreiras aqui, principalmente a barreira o quê? Religiosa, país predominantemente do Islã, muçulmano, país onde tem muito ateus, país onde tem muito humanista, que prega apenas o que? Nós vivemos em um país hoje, que é Brasil. Hoje o país, se dizem, é um país cristão. É um país cristão, Tem a grande maioria, acho que não é a grande maioria, porque eu vi um dado interessante que há muitas conversões, há muitos convertidos diariamente. Muitas pessoas aceitam a Cristo. Mas no mesmo ponto que muitas pessoas estão aceitando a Cristo, tantas outras estão o quê? Deixando de seguir. Ou seja, estão se desviando do caminho. Então, por mais que a igreja hoje, o país aqui ainda seja um país cristão, porque nós temos que entender que o mundo, o que governa hoje aqui o país, não só estou falando só de um governo, não, estou falando do geral. É um país totalmente o que? Humanista, um país o que? Totalmente liberal, tanto liberal, socialmente falando, como o que? Teologicamente falando, biblicamente falando. Porque até as igrejas que deveriam pregar essas boas novas, esse verdadeiro evangelho, está o quê? Tem o quê? Um liberalismo teológico. Ou seja, não tem problema. Você pega uma parte de uma Bíblia que você gosta e você vai seguir essa parte. E a que você não gosta, você pode deixar de lado. Então nós temos que ter cuidado com isso. Isso sim é uma barreira na missão transculturais.
verdade. Então, nesse segundo ponto, falou sobre missões transculturais. E o que é isso, Tiago? Missões transculturais? Outras etnias, né? Outros povos. Missões transculturais. Eu fui uma vez, acho que meu pai estava em Sincero, na Bahia. A gente foi uma vez numa aldeia de índio. Só fui uma vez. Ele ia direto, mas só fui uma vez. Da vez que eu ia, eu fui com medo e voltei com medo. Não gosto muito de mato, né? Aí, 60 quilômetros só mato, mata dentro, mato. Eu falei, rapaz, se esse carro quebrar aqui, quer saber como é que vai ser? Não tem área no telefone. Tenha calma, que não sei o que. Mato. E esse carro vai quebrar. E se quebrar aqui, eu não sei o que é que tem dentro desses matos. E eu com medo. Com medo, e ele foi. Aí ele, todo mês, ele ia 2, 3 vezes para essa aldeia de índio. E só mato. Falei, meu Jesus do céu. Passamos no meio por uma aldeia, índios nativos, índios mesmo, né? Vestido não, que não se veste, né? Só com um assoalhozinho, né? Numa casa daquele cara matando um cachorro lá, o pajé. Tirando coisa do cachorro, que era para oferecer ao Deus, ele disse lá, né? O coisa, aquela podridão braba aí na cabeça. E eu ali já... Pense, isso foi um dia de sábado. A gente foi no sábado de manhã para voltar à noite. Parecia que eu tinha passado 5 dias. Não comi direito. Eu, na cabeça já falei, meu Deus do céu. E o índio disse assim ainda, e outra coisa. Se estiver passando com o seu carro aí, se passar uma galinha na frente e você não frear e matar, o valor que eu lhe pedi, você tem que me pagar. Essas terras aqui é tudo minha. E agora o meio? Se eu matar aqui uma barata, uma coisa, se ele quiser cobrar, ele fala, agora pronto. Do jeito que eu sentei, um lugar totalmente... Se você sentia o peso do lugar. O peso do lugar. Começava o culto, caía um endemoniado. O outro caiu, eu falei, tá, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Nem fé para isso eu tenho tanto. Né? Adolescente, e acho que eu tinha... Não, adolescente não, eu tinha uns 17, 18 anos. Já era jovem, né? Já era para ter, né? Já tá café e taca. Mas minha fé estava abalada. E o negócio lá, e só mato. Aí eu falei, olha, o senhor pode achar ruim o que for, mas eu não piso o pé aqui nunca mais. E só fui uma vez. Não voltei nunca mais lá. E nem para visitar, eu não quero não. Não dá, é só mato. Que eu vou fazer o que no mato? Não sei nem como sobreviver. Às vezes eu assisto uns vídeos, né? Como sobreviver, mas não tem como. Mas missões é isso, né? Tem muita gente que está aí, ele só vivia lá, né? Fazia as vigílias lá, ia dentro do mato, ia fazer as vigílias lá, a igreja toda, né? Muita gente, os irmãos lá, era uma aldeia que tinha uma igreja lá, que foi a primeira igreja, foi a nossa, a Perus, né? Que foi para lá, para essa aldeia. E era uma igreja que precisava muito de libertação, então era, né, tinha muitas vigílias, né, porque era para realmente quebrar, muita oração, precisava de muita oração. A gente via pessoas endemoniadas caindo, tudo era totalmente existia uma opressão ali, até porque essa questão da cultura, adoravam a outros deuses, viviam uma vida totalmente devota a outros deuses. Faziam lá seus batuques, faziam lá suas coisas. Só que tem que entender que quando aceita Cristo, por mais que a cultura, né, que a cultura indígena traz isso, você tem que adorar a Deus só, adorar a Deus outro, fazer o que lá. Quando você aceita Cristo, você tem que deixar tudo isso. Porque em contraste com a palavra de Deus, em contraste com a Bíblia, isso é errado. Não podemos adorar a criatura. Então, missões transculturais é isso. Nós temos que entender que quando nos dedicamos a isso, a fazer isso, há o que? Há barreiras. Ou então você vai fazer, você quer fazer, você tem que fazer, mas há o que? Barreiras. Que você tem que entender que você não vai ser recebido com bondade, com louvor, você não vai ser, muitas das vezes não, vão fechar a porta na sua cara, né? Vão lhe xingar, né? Na nossa igreja aqui já mandou um irmão para o Peru, que foi Cyrus, né? Michael Cyrus, na época ele estava aqui na igreja, mandou lá para o Peru. Ele dizendo que quando chegou lá, sentou,
A irmã fazendo umas carnes lá, fez a comida, né? E ela amassava a comida assim, na mão, né? Limpa, na mão limpa. Vocês não entenderam, né? Limpinha a mão. Amassava a comida, coma. E não coma não, tem que comer. Porque se você dizer eu não quero, é o que? Uma afronta. Você pode morrer ou até sair preso, né? Amassava a comida lá e... tome, come. Então esses são os obstáculos para quem... E é o quê? Não é eu vou fazer porque eu quero. Não, tem que se fazer. Isso às vezes vai passar por isso. E isso é o mínimo. Quando você não chega lá e você é o quê? Você é perseguido, você é morto, você é preso por causa desse evangelho. Visão global. Vamos lá, o terceiro ponto para finalizar. Visão global do evangelho no mundo. Em Mateus 28, percebemos uma ênfase em fazer discípulos. Fazer discípulos é uma ordem baseada na relação de um mestre com o seu discípulo. Nessa ordem está subentendido que a missão não se dá apenas a um ato, um momento, ou seja, fazer discípulos demanda tempo. Nosso Senhor passou 3 anos forjando o caráter dos seus discípulos. 3 anos. Então, por mais que quando evangelizamos, ganhamos uma vida para Cristo, não é abandonar ali, nós temos que fazer discípulos, ou seja, demanda tempo. Porque aquela pessoa que está vindo para Cristo agora, ela vai vir com alguns vícios lá de fora. Não vícios, não necessariamente o fumar, o beber, não. Vícios às vezes solta um palavreado, né? Às vezes solta algo que, aí o que? A igreja tem que tratar esse assunto como o que? Fazer discípulos, né? Isso, vai mudando a roupa. Eu lembro quando meu pai tomava conta de uma igreja, que a igreja era quase 70% da igreja era de novo convertido, e existia uma dificuldade muito grande, né? Porque como era de novo convertido, passava-se o tempo ainda e tinha aqueles velhos costumes. Volta e meia botava um brinquinho e tudo. Ele não poderia chegar lá e dizer, olha, você está errado, que aqui a igreja vai te levar para o céu. Não, porque isso é uma liturgia da igreja, assembleia. Mas olha o que nos cultos de ensino, ele ia tratando, olha, o crente deve se vestir dessa forma, roupa comportada, tem que se vestir decentemente, não tem que mostrar a sua nudez. O crente não tem que usar esses adornos que a igreja, que tem a liturgia de não permitir. A partir do momento que vocês estão dentro da igreja, né, aceitaram aqui dentro da Assembleia de Deus, querem seguir dentro desse preceito, você tem que obedecer às leis que está aqui sendo impostas. Então, aos poucos, ele ia o que falando? Não exigindo, não batendo. Você está em pecado, está usando uma corrente. E aos poucos, todo mundo foi entendendo a forma de ser cristão. E o que? Passou-se o tempo e todos estavam o quê? Se vestindo como cristãos. Já não tinha mais seus adornos, já não tinha mais essas correntes, aqueles brincos de argola, né? Parecia de pesar neném, né? Aquele negócio aqui. Então já não tinha mais isso. Então é a forma discipular, dizer como é ser um verdadeiro cristão. Por outro lado, em Marcos 15:16, percebemos a ênfase na proclamação e no anúncio. A tarefa missional leva em conta a proclamação, ao mesmo tempo que atua na formação permanente do novo convertido. Evangelização e discipulado não são excludentes, mas duas faces da mesma missão, ou seja, é obrigação da igreja evangelizar e o que? Discipular. E a vida do cristão é um eterno discipulado, porque volta e meia a gente está o quê? Querendo trazer alguma coisa lá de fora para a igreja. Então a gente tem que entender que isso aqui é um eterno discipulado. Nós temos que discipular, olha, lá fora pode, mas aqui não pode. Ah, mas o que é que tem? Eu vi esses dias, acho que todos os irmãos viram, foi muito compartilhado, um vídeo do cantor Fernandinho, onde ele fala aquela dúvida que todo mundo tem, né? O que é que tem você cantar uma música mudana lá, que fala de amor? O que é que tem você cantar? O que é que tem você cantar uma música lá do mundo? Aí o Fernandinho, ele fez uma analogia bem bacana, legal, até que eu gostei, né? Acho que todo mundo viu. Né? Quem acompanha futebol, quem gosta de futebol, aqueles meninos, Jonathan torce, né, pro time dele.
Vasco. Jonathan, você canta, Jonathan. O hino do Flamengo foi o que Fernandinho disse. Não canta. Porque são rivais, né? Dentro do futebol são rivais de história. É que nem o São Paulo não vai cantar o hino do Corinthians, nem o Corinthians vai cantar o hino do São Paulo, nem do Palmeiras. São rivais. E como aqui dentro da igreja nós aprendemos no trimestre passado isso aqui. Nós aprendemos no trimestre passado isso aqui. Que o quê? Não há acordo entre a igreja de Cristo, o reino de Cristo, com o que? O reino do espírito da Babilônia, com o reino do anticristo, o reino que está lá fora. O reino que jaz no maligno. Não há acordo. Aí porque eu, como torcedor do São Paulo, não vou cantar o hino do Corinthians. Deus me livre. Corintiano é tudo doido, não vou cantar. Mas aí eu estou aqui, hoje eu estou adorando a Deus. Mas amanhã lá eu estou cantando Zezé de Camargo, Gustavo Henrique, como é? Gustavo Lima, né? Gustavo Lima, Chitãozinho, sei lá, tantas músicas aí. Anitta, Beyoncé, o cara não sabe nem falar o português, aí vai cantar as músicas em inglês. Não sabe nem que está chegando mãe, está chegando pai, está lá, mas está cantando. Beyoncé, meu irmão, não existe isso. Nós somos do reino e temos o quê? Que lutar por ele. Nós temos que lutar pelo nosso reino, fazer campanha para o nosso reino, não é campanha para o reino de lá. As músicas são bonitas, tem músicas realmente que são bonitas, são românticas, mas pesquise lá que tem música feita por compositores evangélicos, né? Também fala do amor, porque não é pecado, né? A Bíblia tem um livro que vai falar sobre o amor entre o casal, entre um homem e uma mulher, claro, ilustrando o amor de Cristo com a igreja, mas vai falar desse amor. A Bíblia vai falar porque Deus ele é totalmente favorável a um relacionamento entre um homem e uma mulher. Deus ele é totalmente favorável. Exatamente. E a maioria desses cantores aí, se for ver, ali tem alguma coisa por trás, né? Até eu estava num salão de Evanilson, estava passando um vídeo, que teve um rapper aí americano, que declaradamente ele disse que fez pacto satânico para que o quê? Que a música dele alcançasse, né? Tivesse alcançasse mundialmente. Inclusive, nenhum dos shows disse que nesse pacto que ele fez, era necessário que em um dos shows que ele ia fazer, que já a entrada do show era a boca do Satanás, lá aberta, né, não sei o quê, vou te levar não sei para onde, era o título do show. E algumas pessoas tinham que morrer, realmente morreram lá não sei quantas pessoas, pisotearam. 10 pessoas, não é? 10 pessoas morreram. Então a gente não pode misturar o santo e o profano. Não existe isso. E outra, Deus ele não divide isso agora com ninguém, né? Existe música lá fora que, por mais bonitas que sejam, não deve estar no seu vocábulo, não deve estar na sua boca, não deve estar na sua playlist, né? E às vezes, infelizmente, acontece da pessoa aí postar lá algum vídeo, né? Tanta música para escolher. Então poste isso aí sem música, com uma foto com música. Como é que você quer uma foto com música? Aí posta lá uma musicazinha, tanta Ivete sem galo, Ivete com galo, sem galo, sei lá. Tanta música aí vai postando. E está lá o quê? Divulgando o reino, as facilidades lá do mundo. Está divulgando as facilidades lá do mundo, onde nós deveríamos o quê? Ir até os confins da terra, divulgar o quê? As boas novas de salvação. Na sutileza. E a sutileza do inimigo ela é tão grande que a gente vê que grandes nomes que a gente
via antigamente como assim, com letras, né, poderosas e tal. E você vê hoje que ainda estamos dentro de uma igreja, mas você vê que volta e outra está cantando. É um caso de Voz da Verdade, que eu ouvi o vídeo recentemente dele cantando música, ainda música de um cara que cantava música que mais homenageava ao demônio do que homenageava ele mesmo, a família. Cantando essas músicas. Como se fosse o quê? Algo normal, e não é. E esse grupo já é um grupo que já nega a existência da divindade, que eu soube um dia desse, eu nem sabia, eu me assustei. Né? Ele nega, o grupo Voz da Verdade, ele nega a existência da divindade. É. Verdade. Já está aí os sinais aí no mundo, né? Está aí os sinais aí no mundo e a gente está dormindo. O irmão queria falar? Cantava. Então, saiu o vídeo recentemente dele cantando essas músicas seculares. Então, arrependimento e capacitação. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados. Ou seja, na missão transcultural, a sua mensagem principal tem que ser o quê? Tem que levar em conta, tem que ser o quê? O apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados. Independente para quem você esteja falando, rico ou pobre. Ah, mas ele é rico, se eu for falar a verdade para ele, porque ele tem 2 mulheres, se eu for falar, ele vai me tirar ali do seio familiar dele, do seio de amigos dele, não tem problema. Você tem que fazer o que lhe foi ordenado a se fazer. Exatamente. E a mensagem de Jonas, por ser tão dura, né? E o povo ser tão obstinado, que depois que Deus perdoou, né? O povo se converteu, Deus perdoou. Jonas ficou dizendo, peraí, Deus perdoou um povo desse aí, tão obstinado, né? Ele ficou meio, né? O evangelho tem que ser dito. Verdade. Esse apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados deve estar sob a autoridade de Jesus, que tem por objeto sermos suas testemunhas. Nós somos testemunhas de Cristo. No poder do Espírito Santo, aí ele vai dizer, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samarias até o confim da terra, até os confins da terra. Nesse sentido, devemos estar prontos para anunciar a mensagem de Jesus sob a capacitação do Espírito Santo, conforme lemos em Atos dos Apóstolos.
rogando que os pecadores se arrependam e creiam no Evangelho. Então a nossa missão, o nosso mandamento que temos que cumprir é o quê? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Não importando qual a posição social dele, qual a posição, não importa qual a posição até espiritual dele. Porque tem muitos líderes espirituais que estão o quê? Decaindo. E também é obrigação nossa chegar e dizer, olha, o rumo que você está pegando é diferente. A Bíblia ele vai dizer isso. Mas nós vivemos numa cultura hoje que é assim, mas a cultura, ela não pode ser maior do que o que? A Bíblia. Não pode ser maior que a verdade do Evangelho. Essa verdade única. Ela não pode ser maior. Cultura não pode ser maior. Dinheiro não pode ser maior. Fama não pode ser maior. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso. Que o verdadeiro Evangelho consiste no Evangelho de Cristo. O Evangelho cristocêntrico. O Evangelho de arrependimento pelos pecados. Se não nos arrependermos, se não pregarmos esse Evangelho, será cobrado de quem? De mim. Se eu ver meu amigo num erro, mas ele é meu amigo, eu não posso perder a amizade. Não, rapaz, vai com calma, tem que ser pregado. Tem que ser dito. Rapaz, saia dessa vida, essa vida só vai te levar para o caminho errado. Tem que ser falado e tem que defender o seu Evangelho. Tenho amigos não evangélicos que a gente já discutiu muito. Passa 15 dias com raiva. Tem um amigo meu mesmo que ele é todo enraivado. Eu também sou enraivado, né? Aí ele falava, né, porque ele gosta de zombar. E recentemente a irmã dele teve um bebê. Teve um bebê e o bebê nasceu com problema, né? Aí está melhorando, graças a Deus, tá? Aí ele, para falar, eu não vou nem falar o que foi que ele falou, para tipo agradecer a Deus. Ele ainda falou de Deus e soltou um nome brabo. Para Deus. Deus é um, né? Mas como se ele quisesse agradecer. Eu falei, rapaz, você nem respeita. Você está agradecendo aquele que deu a vida ao seu sobrinho, que deu a vida a você, que liga todo dia, você nem respeita. Ele já começa. Aí você tem que entender que minha religião, eu falei, não estou falando de sua religião, estou falando de respeito. Você pode ser quem você for. Eu não falo da sua, né? Não desrespeito a sua, por mais que você acredite, você saiba que o que é a verdade ou não, e você tem que respeitar a minha. Passa 15 dias sem falar comigo. Mas deixe lá. 15 dias fiquei de um lado e ele de outro sem falar. Aí depois se junta de novo, aí pau de novo. Mas tem que ter o respeito. Eu tenho que zelar por essa palavra. Eu acho que ele não sabe que seria que era para comer. Sim. Não é tão legal, acho que aí eu fiquei assim, será que vai ser? Eu sabia, se eu falasse para ele. Às vezes ele não sabe, às vezes está lá de inocente, comprou. Vou falar para ele, mas aí ele viu, ouviu, mas não respondeu não. Mas aí é mostrar o que é a verdade. Às vezes a pessoa está ali porque precisa ser o quê? Discipulado. Então essa é a missão e esse é o que nós vamos falar durante esse trimestre. Nós vamos falar qual é a missão da Igreja de Cristo na terra, ou seja, até os confins da terra. Pregar o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. É fazer o que nos foi proposto, é fazer o que nos foi confiado. Exatamente.
Exatamente. Exatamente. Exatamente. É aqui. Exatamente. É aquilo que diz, né? Tem um evangelista que ele é bom de evangelizar. Mas se botar ele para cuidar da igreja, ele o quê? Bota todo mundo para fora, dispersa todo mundo. Então tem aquele que é chamado para evangelista, aquele que é chamado para pastor, aquele que é chamado para músico, aquele que é chamado para a palavra, para dar uma salvação, para estar na porta, para zelar da igreja, cada um no seu, né? No seu chamado. Né? Cada um no seu chamado. Então, mas esse evangelho, esse ID, pode ser feito por todos. Como disse o irmão, você pode fazer orando, contribuindo, você pode fazer dentro da sua casa, né? E como aí você faz, você proclama esse ID de Cristo, o ID de Cristo, você obedece esse ID de Cristo como? No seu falar, no seu agir, no seu se vestir, né? Na sua forma de lidar com as situações, porque você é o que? Testemunha. Muitas vezes você não precisa nem falar, mas quando a pessoa vê, você diz, rapaz, a forma dele agir é uma forma que cristão. Ele é cristão. Tem pessoas que dizem isso, eu vejo Deus nessa pessoa. A forma de lidar com as situações, com um problema, com uma adversidade. Então nós temos que entender isso. O evangelho até os confins da terra vai ser pregado de qualquer maneira, que eu falo de qualquer maneira é você indo, orando, contribuindo, você sendo o que? Testemunha de Cristo, visível de Cristo. Testemunha visível do reino de Deus. Amém? Verdade. Temos que orar, contribuir e fazer. Amém? Deus abençoe os irmãos. Presbítero Nakamura. Amém? Que Deus que te abençoe. Que esse ensino possa nos despertar mais, para que possamos fazer essa obra missionária. É como diz, né? Foi citado que cada um fica naquilo que foi chamado. A própria palavra de Deus, cada um de vós fica aí na vocação que foi chamado. Nem todos são pregadores, nem todos são cantores, nem todos são, mas o trabalho de fazer o ID são para todos. Amém? Amado, próximo domingo nós estaremos meditando um tema também bastante relevante, fala sobre missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Amém? Amado, eu gostaria de dizer que hoje à noite nós teremos culto de família.